Olá, galerinha, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Carlos, professor de História. Hoje iremos estudar sobre Revolução Industrial, assunto importantíssimo que costuma cair nas provas do Enem. Galerinha, antes de estudarmos sobre Revolução Industrial, temos que atentar para o conceito da palavra revolução, que não é apenas utilizado como formas de pegar em armas, como formas de movimento. E sim, revolução significa mudanças, significa também transformação, correto? Professor, então o que significa revolução industrial? Chamamos de revolução industrial o processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico ou artesanal pelo sistema fabril, com intensa divisão do trabalho. Antes da Revolução Industrial, as pessoas fabricavam seus produtos de maneira manual, nas manufaturas, ok? Tem um vídeo no nosso canal Antenados na História, que eu vou deixar no card logo acima, é só clicar, que fala um pouquinho sobre o modo de produção antes da Revolução Industrial, ok? Então é só clicar no card acima que vocês terão acesso a esta aula, certo? Galerinha, o surgimento das máquinas proporcionou maior eficácia na produção, como também iniciou a realização e dominação do sistema capitalista, certo? Ou seja, com o surgimento das máquinas, começou a se produzir bem mais produtos, de maneira bem mais rápida e em grande escala, certo? Isso ocasionou o aumento do sistema capitalista, como já foi dito, certo? Por quê? Porque agora os produtos são fabricados de maneira bem mais rápida, e com maior qualidade, com maior eficiência, certo? Então, isto ocorreu à medida que as máquinas submeteram os trabalhadores às formas autoritárias de disciplina e também a uma determinada hierarquia, do qual garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo, certo? Então, à medida que as máquinas foram surgindo, foram aumentando cada vez mais o sistema capitalista e também as formas hierárquicas de comandar, correto? Então, agora temos os patrões que são altos comandantes, Eles têm o dinheiro. E o proletariado, certo? Os trabalhadores têm apenas a sua força, o seu braço, certo? Que irá utilizar para conseguir algum dinheiro que é pouco, certinho? Professor, e aonde tudo isso começou? Galerinha, todos estes acontecimentos tiveram início na Inglaterra, isso a partir da segunda metade do século XVIII, e se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações, certo? Então, com o surgimento das primeiras máquinas, certo, na Inglaterra durante o século XVIII, ocasionou aí uma grande transformação de várias formas, tanto na maneira de trabalho como na vida das próprias pessoas. E esta transformação se espalhou ao longo dos anos para todo o mundo, certo? Então podemos atribuir o pioneirismo à Inglaterra, pelo fato de que foi lá que surgiram as primeiras máquinas a vapor. Isso em 1698, e aperfeiçoada mais tarde por James Watt, isso em 1765, certo? Então Thomas Newcomen, ele criou uma máquina que servia para tirar água das minas, certo? Isso em 1698. Então essa máquina ela foi mais tarde aperfeiçoada por James Watt, certo? Que aperfeiçoou essa máquina para ser utilizado em teares mecânicos, para a fabricação de tecido e também para a fabricação de linhas, correto? Mas por que esse pioneirismo ocorreu na Inglaterra, certo? Galerinha, podemos atribuir o pioneirismo inglês na Revolução Industrial ao acúmulo de capitais, certo? Principalmente devido à eficácia da exploração das colônias aqui na América. Lembrando que a exploração das colônias inglesas foram diferentes da exploração das colônias portuguesas, certo? Aqui no Brasil, a colonização portuguesa aqui foi baseado na
monocultura, né? Agricultura em grande escala. Vocês lembram que aqui no Brasil, o rei de Portugal dividiu o Brasil em poucas capitanias hereditárias? Na Inglaterra, essa divisão das terras, né, foi dividida em pequenas propriedades, certo? Da qual se plantava-se de tudo, principalmente o algodão, que auxiliou e muito, né, nesta revolução industrial, correto? Também temos a modernização da agricultura, certo? Na Inglaterra ocorreu um sistema chamado de cercamento, da qual expulsaram, né, os pequenos proprietários de suas terras, entrando em cena aqui as grandes propriedades, né? Isso nas mãos de poucos agricultores, certo? Da qual eles começaram a utilizar essa terra agora para plantar algodão, certo? E também para servir de criação de ovelhas, que também auxiliaria na matéria-prima, né, das primeiras indústrias que estavam surgindo neste momento, certo? Também temos a disponibilidade da mão de obra e de recursos naturais. A disponibilidade da mão de obra, podemos dar destaque àquelas pessoas, né, que foram expulsas de suas terras, certo? Devido à política de cercamento, e agora foram morar próximo às fábricas, né, para assim conseguir trabalho e assim se sustentar, certo? Dos recursos naturais, a Inglaterra também era uma potência muito grande, certo? Da qual se extraía ferro também, tinha um grande recurso de carvão mineral, certo? O ferro era utilizado para a fabricação das máquinas e o carvão mineral era utilizado para a queima das caldeiras, que fazia assim funcionar as máquinas a vapor, correto? Podemos também dar destaque à força do puritanismo, certo? Que era a religião oficial da Inglaterra, né? Também exercia a sua predestinação da fé, certo? Segundo eles, chegava-se ao paraíso mais rápido aquele que tivesse mais dinheiro através de seu trabalho, correto? Esta era a predestinação da fé puritana. Também podemos dar destaque ao livre comércio e também a capitais disponível para o investimento, certo? Os capitais eram disponíveis através da exploração de suas colônias. Também temos a boa relação das colônias, principalmente da Índia e da América do Norte, que possibilitou um grande acúmulo de recursos financeiros, como já foi falado, beleza? Galerinha, temos também a importância das massas de trabalhadores assalariados para a consolidação da Revolução Industrial, da qual consiste no fato de ser a própria massa de trabalhadores que também era o contingente populacional das grandes centros urbanos, certo? Então, essa massa de trabalhadores também eram os consumidores, né, que demandavam os produtos industrializados. Ou seja, né, as próprias pessoas, né, que moravam em torno das fábricas, que trabalhavam nestas fábricas, eles também consumiam grandes produtos que eram fabricados, ok? Galerinha, temos aí as consequências da Revolução Industrial, né? Essas consequências foram a formação da classe operária, urbanização, certo? Produtos mais baratos, aumento dos danos ambientais, má distribuição da renda e entre outros, certo? Então, a classe operária, ela morava geralmente aos redores das fábricas, né? Porque eles trabalhavam muitas horas por dia. Hoje é normal o trabalhador, né, trabalhar 8 horas por dia, 7 horas por dia, 42, 44 horas por semana, certo? Naquela época trabalhava-se 15, 16 até 17 horas por dia, ou seja, quase não tinha tempo para descansar, certo? Como eles fabricavam, né, produto em grande escala, certo? Então esses produtos eles ficavam bem mais baratos, ou seja, ficava bem mais acessível, né, para ser comprados, ok? Também temos o aumento dos danos ambientais. Estas fábricas não se preocupavam com o meio ambiente, né? Então, se elas poluíam muito, certo? Já que suas máquinas funcionavam, né, de modo a vapor, utilizando principalmente carvão mineral. Também podemos dar destaque às vilas que surgiam ao longo das fábricas, certo? Sem a mínima condição de saneamento básico, ok? Também temos a má distribuição de renda
né? Entre outros. Por quê? Porque uma distribuição de renda. Porque os trabalhadores trabalhavam muito, mas ganhavam poucos, né? Quem ganhava muito aqui era o dono das fábricas, né? Que tinham as máquinas e também tinham o dinheiro, certo? Os proletários aqui entravam com sua força de trabalho, mas isso em troca de pouco dinheiro, né? Ganhava-se aqui um salário baixíssimo, que mal dava para se sustentar, certo? Então esse processo concentrou a riqueza nas mãos de uma elite, né? E com isso, a miséria e a insalubridade que viviam as populações menos favorecidas aumentavam significativamente, certo? Eu só não sei o que é insalubridade. Insalubridade é quando você trabalha em um ambiente, certo? Não tem o mínimo de segurança, ambiente que é muito barulhento, muito quente, certo? Não tem a mínima condição de higiene, ok? Galerinha, na primeira fase da Revolução Industrial, os trabalhadores das fábricas viviam em condições precárias, como já foi falado, certo? Com alta jornada de trabalho, salários baixos, mulheres e crianças também trabalhavam nas fábricas e recebiam menos que os homens, certo? Então, nas primeiras fábricas utilizava-se muita mão de obra feminina e a mão de obra infantil, por elas ser mais baratas. Então, o advento da produção em larga escala, mecanizada, deu início às transformações dos países da Europa e da América do Norte, certo? Então, com a Revolução Industrial, ao longo do tempo, começaram a surgir as grandes cidades, certo? As grandes metrópoles. Isso se espalhou, né, para todo mundo, né? Teve início na Inglaterra e se espalhou para todo mundo, como podemos ver aqui nessas duas imagens do começo do século XIX, correto? Galerinha, esse texto faz referência ao portal Toda a Matéria. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Se você não compreendeu, estou aqui a partir de agora para tirar todas as suas dúvidas. Se você estiver assistindo esse vídeo através do nosso canal Antenados na História, não deixe de se inscrever no nosso canal, acione o sininho para receber notificações e deixe aquele super like. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.